se você dá o clique, tem um buraco no Sol, gente. Tem um buraco no Sol gigante. Ó, vamos colocar aqui, vamos dar o clique, vai. Vamos dar o clique para o UOL aqui, o buraco do tamanho de 60 terras. Imagina um buraco do tamanho de 60 terras do Sol. Aí você clica, aí você fica aproximando para ver esse buraco. Gente, que buraco é esse no Sol? O que aconteceu? O que é isso? É grave, não é? É algo comum, não é? É por isso que a gente vai falar sobre esse assunto agora. É um buraco que foi registrado na coroa solar, que é a camada mais externa da atmosfera do Sol. Foi feita essa análise lá na NASA e com a rotação do Sol, a abertura ficou parada para o planeta, causando impactos na Terra. Vamos entender quais são esses impactos. A gente está nesse momento aqui com o nosso convidado para falar sobre esse assunto, é o Thiago Gonçalves, que é astrônomo, ele é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, já está aqui para nos ajudar. Thiago, que buraco é esse no Sol? Fiquei preocupada. É para a gente se preocupar com esse buraco? Bom dia. Oi, bom dia, Fabiola, bom dia, Josias, Thales e espectadores do UOL. Não é para se preocupar Não. com buraco, não é um buraco incomum, não é nada que pareça Eu acho que as imagens são mais impactantes, talvez, do que a ciência nesse caso. O buraco não é um buraco material, não é realmente um vazio que tem ali, mas é um buraco simplesmente no campo magnético. Isso aparece nas imagens de ultravioleta e raio-x que a gente obtém do Sol. Então, é simplesmente um buraco que aparece nos campos magnéticos que o Sol gera. O Sol tem seu próprio campo magnético às vezes, esse campo magnético, digamos, se rompe. Essas linhas de campo magnético aparecem de uma maneira diferente. E esse buraco que aparece, essa região escura que a gente pode ver nessas imagens, é simplesmente consequência de uma matéria um pouquinho mais fria que acontece por essa alteração nos campos magnéticos do Sol. Não é nada grave, é algo comum. Quais são os Agora, no instante que impactos, a né? gente está. Olha, eles estão curiosos, os dois. Que a gente Não, Essas vai... labaredas não, eu magnéticas fiquei aliviado, viu, acabam, Fabíola? Porque algumas a vezes, gente está influem. convivendo, a gente está convivendo com um buraco em Alagoas que ameaça sorver, sugar 5 bairros, né? Eu falei, gente, será que nós seremos sugados pelo sol? Mas aí fiquei mais tranquilo agora a saber que não devemos nos preocupar com esse buraco. Tiago, Não, mas deixa eu ele... entender. Fala. Essas labaredas, às vezes magnéticas, influenciam aqui na Terra em várias coisas. Quando elas deixam de existir, como é um caso desse do buraco, nesse grau, também não influencia? O Exatamente. impacto, né? Em quê? Porque tem Isso um é uma impacto, pergunta. é isso que é importante. Qual é o impacto? Exatamente. Ele pode ter um impacto, sim, e essa é uma pergunta muito válida. Mas, para fazer um comentário sobre o que o José falou, definitivamente não é um buraco tão grave quanto o que está acontecendo em Alagoas, felizmente. O que acontece é que o campo magnético do Sol protege justamente os planetas, em particular a Terra, da emissão de partículas carregadas que o Sol está emitindo o tempo todo. Então, esse campo magnético prende todas essas partículas ali dentro, e quando essas linhas de campo magnético se rompem, essas partículas carregadas podem realmente chegar até aqui. Em particular, a gente vê nessa imagem, dá para ver nesse momento que está passando aí no vídeo, que o buraco estava virado direitinho para a Terra. Então, quando é um momento de alta atividade magnética também, quando o Sol está produzindo muitas partículas, isso pode sim gerar efeitos, principalmente nas comunicações satélites, nas linhas de transmissão de energia, mas é importante frisar que, nesse caso, primeiro, isso já passou, então o máximo do que seria essa tempestade solar já teria acontecido ontem, anteontem, e, em particular, não foi nada muito intenso. Em uma escala que vai de 1 a 5, foi uma tempestade que estava prevista para chegar a 2 no máximo. Então, realmente não é um evento para ter nenhuma grande preocupação, não deveria, não deve ter causado nada grave. Talvez algumas interferências nas comunicações satélites, por exemplo, mas nada que tenha afetado o nosso cotidiano de uma maneira perceptível. Isso pode sim ter um impacto grande quando for uma tempestade, digamos, não, de magnitude 4 ou 5, que aí você vai ter um fluxo muito grande de partículas muito energéticas. Mas não foi o caso dessa vez, então é realmente só digamos, esse olho de Outra coisa, Sauron que está aparecendo aí. o buraco é resultado da tempestade solar. A tempestade é que provoca o buraco.
É o contrário, na verdade. A tempestade é resultado do buraco, porque quando essas linhas se rompem, quando tem um buraco no campo magnético, você não prende mais essas partículas. As partículas estão sendo soltas no espaço. E, em particular, quando esse buraco está virado para a gente direitinho, é que a gente pode receber esse jato de partículas magnéticas vindo diretamente do Sol. E para ele ser preenchido novamente, demora quanto tempo? São coisas que vão e vêm. Essa tempestade em particular, ela durou cerca de 2 dias. E o Sol tem, justamente como o Sol tem essa atividade magnética, ele tem essa variabilidade muito grande. Os buracos aparecem, desaparecem com uma certa frequência, e isso vai variar muito, inclusive, ao longo de cerca de 11 anos, mais ou menos. Então, o Sol tem esse período de máximos e mínimos que varia muito ao longo desses 11 anos. E os buracos, ao longo desses 11 anos, vão aparecendo e vão desaparecendo. Então, é algo que apareceu aí, mas não se preocupem, porque realmente é algo que vai sumir e o pior já passou. Desse buraco, o pior já passou, não se preocupe. Olha, ele só trouxe boas Tiago, notícias, eu tô amando. quando a gente está diante de um fato como esse, a ignorância nos absorve, né? Então a gente faz algumas perguntas que podem ser muito imbecis, né? Mas eu queria lhe perguntar o seguinte: isso aqui estamos falando de algo que foi observado ali pela NASA, né? Um buraco de 800 mil quilômetros. Eu queria saber se, com algum equipamento Eu ia pensar a mesma diferenciado, as pessoas podem observar esse buraco, ou é algo que só a NASA mesmo dispõe de equipamentos capazes de observar? A gente consegue enxergar isso, não? Não necessariamente só a NASA, mas em particular essas imagens são obtidas no ultravioleta e no raio-x. Então, realmente a gente precisa de um satélite no espaço, porque a nossa atmosfera bloqueia grande parte dessa radiação que mostra esse buraco de uma maneira tão evidente. A gente consegue da Terra, sim, ver muito da atividade solar se você tiver o filtro adequado. Você sempre tem que ter muito cuidado quando você aponta qualquer telescópio amador para o Sol, porque isso pode danificar o telescópio e a sua retina, então tem que ter sempre muito cuidado ao fazer isso, todos aqueles cuidados que a gente sempre fala nas épocas dos eclipses, mas sim é possível você ver outro tipo de atividade, mas essa imagem em particular, como ela é feita em um tipo de radiação que a nossa atmosfera bloqueia, você realmente precisa de um satélite espacial. Isso pode ser tanto da NASA quanto da Agência Espacial Europeia, japonesa, etc. Então você Qual precisa a de algum diferença tipo de... dela para aquelas manchas solares que a gente detecta quando o telescópio reflete numa tampa branca, né? Num espaço branco, o telescópio reflete o Sol e você vê ali umas manchas solares. Qual a diferença disso para as manchas solares? Exatamente, é isso que eu estava. Esse é um ótimo comentário, justamente porque a gente consegue ver as manchas solares. As manchas solares são simplesmente. Só que a gente está vendo com a luz que o nosso olho consegue enxergar. Então você não consegue ver um contraste de um buraco tão grande assim, justamente porque você tem um tipo de diferença de temperatura que você vai conseguir ver diferente em diferentes tipos de radiação. Então você não vai conseguir ver um buraco tão dramático assim, simplesmente com as manchas solares. Mas, essencialmente, você está falando de fenômenos muito semelhantes. Você está falando de atividade magnética na superfície do Sol, com a coroa solar. Então, você está falando de coisas que são muito parecidas. Você só está vendo partes diferentes e camadas diferentes do Sol. Então, você não vai ver uma mancha solar com um tamanho tão dramático assim. Mas os fenômenos que você está estudando, quando você vê as manchas solares e um buraco desse tamanho, são essencialmente a mesma coisa. Tiago, muito obrigada. Você trouxe a boa notícia de hoje do All News. A gente ficou muito Vamos mais voltar para o tranquilo. buraco de Alagoas. A comparação foi ótima, né? Não tem nem comparação. O buraco do Sol tá sussa. Foi um fenômeno que chama a atenção. As pessoas estão clicando para ver, porque é um buraco gigante. A gente vê a imagem. É até bonita, né? Aquela imagem. Né? Parece uma dança ali do Sol. Pena que a gente não vai conseguir ver. O Josias já estava ali na janela, querendo olhar o buraco no Sol. É possível ver, Tiago? Ou eu tenho que ir na NASA? Não recomendo olhar para o Sol, definitivamente não é uma boa ideia. Mas aproveitem essas imagens, quando a gente tem tecnologia que a gente consegue aproveitar a astronomia de uma maneira